Então hoje o que eu vou fazer? Pensei em colocar no Google, né? O nosso maravilhoso Google, o que geralmente as pessoas pesquisam, né? Então eu coloquei aqui, como emagrecer rápido e coloquei pra pesquisar. Vamos ver o que aparece. Aparece aqui 9 formas de perder peso rápido sem dieta. Vamos ver o que vai se dar isso daqui. Então eu vou pegar e vou colocando o atendimento individual, o atendimento em grupo, e aí a gente... Ai, que bom que tu voltou! E aí a gente vê as diferenças, pode ser? Então vamos lá. E aí, vão deixando dúvidas se vocês tiverem, deixem o coraçãozinho e compartilhem essa live com quem vocês conhecerem. Então vamos lá. Coloquei aqui formas de perder peso rápido, tá? O que apareceu aqui? 9 dicas. Então vamos ver aqui. Peguei o primeiro site, tá? Porque é tudo a mesma coisa. Primeira coisa, não coma o mesmo alimento, exceto vegetais, mais de uma vez por dia. Bom, e aí eu vou dar a diferença de atendimento em grupo e do atendimento individualizado, né? Para essa dica, né? Então, assim, o atendimento individualizado, a gente consegue, claro, eu consigo, né? Ver as preferências da pessoa e adaptar a dieta individualmente. No atendimento em grupo, como é que funciona? Eu faço um cardápio qualitativo, ou seja, com a qualidade dos alimentos, né? Então eu vou lá e bolo na primeira semana um cardápio de café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, tá? E aí cada semana eu vou mudando, porque vai mudando as estratégias, né? Então a gente começa com uma semana de desintoxicação, de desinflamação, passa daí para uma semana mais low carb e a gente fecha com um cardápio vegetariano. Eu já comentei inclusive lá nos meus stories, tá? Então, claro que aí pro atendimento em grupo, o cardápio, ele não é tão personalizado, né? Mas, gente, é o básico, né? Arroz, feijão, salada, né? Iogurte, é o básico, né? Então eu faço um cardápio que a maioria das pessoas na verdade todo mundo consegue seguir, porque são receitas super gostosas e práticas e com o foco no emagrecimento. Então, e aí vocês vão pensando o que faz mais sentido pra vocês, né? Porque às vezes, assim, gente, a gente tá com alimentação tão ferrada, que às vezes a gente fazer um plano, assim, qualitativo, pensando em horários, em grupos de alimentos essenciais, que um cardápio em grupo faz super sentido, né? Claro que no individualizado, eu consigo pesar ali certinho quanto aquela pessoa precisa. No grupo, a pessoa vai pegar o cardápio bem fácil de seguir e aí vai pensando muito em fome e saciedade, né? Inclusive, na primeira mentoria que eu faço no grupo e também nas primeiras consultas, a gente vai tentar diferenciar fome emocional de fome física, né? Que são duas coisas bem diferentes, né? Então, às vezes a gente come por tédio, a gente come por ansiedade, a gente come por solidão, a gente come por estar com algum problema. Eu sempre falo que a gente não come por ansiedade, porque a ansiedade é um sintoma, né? A gente tá comendo porque alguma coisa na nossa vida não tá muito bem, né? E a gente não é muito bem acostumada a lidar com os sentimentos que não são tão bons, né? Quando tá tudo bem, a gente tá de boa, né? Mas aí quando a coisa complica um pouco, por qualquer motivo na nossa vida, a gente não quer aquele sentimento, né? Então eu peguei aqui uma dica aleatória e eu vou linkando e fazendo esse paralelo com o atendimento individual e o atendimento em grupo, tá? Vamos lá, próxima dica. Coma legumes pelo menos 4 vezes por semana. Então, saiu um estudo, né, que atualmente a gente come muito pouco legume, muito pouca fruta, e aí isso a gente consegue, obviamente no individualizado eu consigo saber quais certinho a pessoa gosta, qual não gosta, consegue dosar, mas no cardápio em grupo eu coloco assim, legumes amarelos, legumes verdes, verduras, obviamente verdes, né? Mas legumes vermelhos. Daí a pessoa vai escolher dentre aqueles alimentos que são da cor
vermelha, ou da cor verde, ou da cor amarela, qual que ela gosta mais, né? O cardápio em grupo, ele consegue ser um pouquinho mais... A pessoa tem um pouquinho mais de autonomia, né? Do que o individualizado, que daí eu... às vezes, em alguns tipos, né? E aí depende de cada pessoa, eu consigo dosar, né? Mas por que que eu faço essa divisão por grupo de cores, né? Porque cada cor na natureza, nas plantas, as cores são a proteção delas, né? Então, são fitoquímicos que para a planta servem para proteção e a gente usa essas cores para aproveitar esses flavonoides, esses antioxidantes. Então, por isso que faz sentido o plano por cor, tá? Então, pode ser tanto no individual quanto, claro, que o atendimento em grupo, a pessoa vai lá na feira e olha quais os vegetais verdes ela gosta mais, quais os legumes amarelos, né? E aí consegue dosar mais, tá? Vou fazendo bem diferente. Vocês estão gostando desse tipo de abordagem? Vamos contando. Vamos ver qual é a dica aqui mais que tem aqui na Isto É da vida. Tenha de 8 a 5 horas de sono por dia. Sono é muitíssimo importante. Oi, Deb. Sono é muitíssimo importante, né? Por quê? Quando a gente dorme, ocorre uma reparação de tecidos, uma reparação tecidual de células e a gente ganha massa muscular à noite, né? E pensem, o nosso cérebro tá sempre funcionando. Então, a função primordial do sono reparador é o nosso sistema nervoso ter um tempo, conseguir descansar de fato, né? O sistema nervoso, não tanto o nosso corpo. Porque já aconteceu, né? Às vezes a pessoa tá deitada, tá descansada, não tá fazendo nada, mas a cabeça não para. E aí acorda no outro dia muito cansada. Por quê? Porque o sistema nervoso não descansou, né? Então, tanto no individualizado, eu faço um rastreio de como é que tá o sono da pessoa, né? E aí a gente faz os ajustes. E no atendimento em grupo, eu disponibilizo uma cartilha de higiene do sono, que é bem bacana, né? Então, atos que a pessoa pode fazer para ter um sono melhor, né? Então, essa é a principal diferença, que no individual eu vejo como que tá, pergunto bastante sobre sono e tal, porque como é muito importante, né? Como a gente precisa ganhar massa muscular, a gente precisa emagrecer, e quando a gente não dorme muito bem, a gente também fica com o hormônio do estresse muito alto. E esse hormônio do estresse muito alto, por que que ele é ruim? Porque ele dá mais vontade de comer coisa muito gostosa, né? Então, é mais difícil de manter uma dieta quando a gente não tá com sono muito legal. Perfeito? Vamos fazendo perguntas, qualquer momento, tá? Vou dando a diferença, assim, de como eu trabalho no grupo e no individual com as estratégias, tá? Bebam 1 litro de água para 23 quilos do seu peso. Bom, a recomendação, na verdade, é no mínimo 35 ml por cada quilo de peso, né? Isso no atendimento individual, obviamente eu peso, a pessoa pesa, né? E aí eu vejo quanto que ela precisa de água. E no em grupo também, porque na primeira semana do grupo eu faço uma entrevista, né? De meia hora mais ou menos. E aí nessa entrevista eu vejo essas particularidades que eu consigo prescrever. Então, quantidade de água, quantidade de suplementação, se for necessária, né? Vejo exames. E, claro, no atendimento individual, isso muito mais, né? Daí eu também consigo calcular água, consigo monitorar. Tem uma parte no aplicativo que calcula a ingestão de água. Mas nos dois a gente consegue manejar. Vocês estão vendo que o atendimento em grupo vai ter os benefícios do atendimento individual, só não vai ser totalmente calculadinho ali pra pessoa, mas dá pra ter super resultado, né? Então, a água também. Pare de comer sal e alimentos industrializados. Bom, não precisa parar de comer sal, né? A menos que tenha problema de pressão, isso não faz sentido. Oi, André. Não faz sentido, tá? Mas alimentos industrializados, obviamente, tanto no individual e também no atendimento em grupo, eu peço pra parar
imediatamente, né? Porque alimentos industrializados, ultraprocessados, eu tô falando, né? Eles têm um pouco volume e muita caloria. Então é difícil a gente manter uma dieta com déficit calórico, que para emagrecer a gente precisa entrar em déficit, né? Então se a pessoa precisa lá de 1.500 calorias para ficar viva, a gente diminui 300 calorias e essas 300 calorias todos os dias vai obrigar o metabolismo a usar a gordurinha como fonte de energia, né? Por isso que a gente emagrece. E os industrializados, principalmente ultraprocessados, né? Com aquela tranqueira que todo mundo sabe, né, gente? Miojo, biscoito recheado, essas tranqueiras a gente sabe que não funcionam para quem tá buscando o emagrecimento, por causa dessa grande quantidade de caloria em pouquinho volume, né? Então, é muito difícil uma pessoa não conseguir emagrecer, tendo como base da alimentação alimentos in natura. É muito difícil, né? Porque é muito volume, né? Então, pega um prato e enche de salada, mas enche mesmo, com 3 cores no prato, mais 2 conchas de feijão, 3 colheres de arroz integral, e aí a fonte de proteína que se quiser, né? Ou proteína vegetal, com soja, com ervilha, enfim, ou animal, né? Frango, peixe. É impossível, né? Agora, troca esse prato e aí coloca uma bolacha recheada. Uma daquelas bolachas recheadas tem de caloria a mesma quantidade de calorias desse pratão que eu acabei de escrever pra vocês. Em cerca de 500, 600 calorias. E aí eu pergunto, depois que você come um pacote de bolacha recheada, quanto tempo depois você tá com fome de novo? Por quê? Por causa do volume, né? Então, se a gente pega um pratão de comida, é mais difícil da gente ficar com fome depois, porque a gente tá comendo muita fibra. Isso demora para sair do intestino, do estômago e ir para o intestino, e aí dá mais saciedade, né? Então, faz sentido essa dica aqui dos industrializados, que obviamente no particular, no individual, eu mapeio, né, principalmente isso, e a gente vai conversando sobre tirar também, e lá no grupo impossível também, porque daí como eu coloco no cardápio mesmo, obviamente eu não vou colocar industrializados, né? Vamos ver a outra dica aqui, pra emagrecer rápido. Horas de sono a gente já falou, água, sal, faça 20 minutos de HIIT. Bom, isso aqui é legal. Treino HIIT é treino intervalado de alta intensidade. Então, são treinos de 20 minutos, mais ou menos, de 20 a 30 minutos. Quem quiser depois procurar, 9 formas de perder peso rápido sem dieta. Vamos lá, que eu peguei esse aqui, o primeiro que apareceu na história. Mas faz sentido, na verdade, qualquer atividade física, mas os treinos de HIIT têm uma base científica muito legal, que são esses treinos bem curtinhos, de 20 minutos mais ou menos, mas que são super intensos, e eles continuam queimando calorias, às vezes 12 horas depois que a pessoa parou de fazer o exercício. Ele aumenta muito o metabolismo. Esses treinos de HIIT, eu indico, obviamente, no atendimento individual, e no meu grupo de emagrecimento, eu tenho um parceiro, né? Eu tenho uma parceria com um personal que ele deixou gravado aulas de HIIT com o peso do corpo ou com o que você tiver em casa, sabe? Garrafa de água, com próprio peso do corpo, né? Então, esses treinos de HIIT são muito bons. E aí, pra quem faz atendimento comigo individual, obviamente que eu indico, né? Também. E no grupo eu já tenho esses treinos prontos. Então, treino de HIIT, pra quem não conhece, coloca aí no Google, no YouTube, treino de HIIT. Claro que daí o ideal seria você fazer com personal, né? Ou fazer no meu grupo com as minhas aulas. Mas esses treinos de HIIT aumentam muito o metabolismo. E alguns casos, hoje a Nina não tá aqui, mas em alguns casos eu indico até fazer de manhã em jejum. Não porque vai emagrecer mais, mas é porque já começa o dia queimando calorias, sabe? E como é curtinho, a gente consegue encaixar em algum momento do dia, né? Então, esses treinos de HIIT são maravilhosos. Oi, Sol!
treinos de HIIT são maravilhosos por causa disso, sabe? Pra gente encaixar em algum momento do dia. E aí, gente, não tem desculpa se tá chovendo, se né, não tem academia, se não tem peso, porque é usando o peso do corpo e assim, gente, acreditem, tá? Eles são bem puxados. Então tem treino de 20 minutos, de 30 minutos, tem os maiores aí, mas assim, um bom treininho de 20 minutos, ó, muito melhor que nada. Inclusive, às vezes até melhor que 1 hora de academia. Já fizeram uma comparação de quantidade de caloria e de aumentar o metabolismo, esses treinos de 20 minutos com 1 hora de academia. E os resultados foram muito similares. E aí, talvez, pra você sair de casa, ir pra academia, voltar e ficar 1 hora lá, e aí não sei, talvez faça mais sentido esses treinos de HIIT, tá? Mas fica a critério. Eu gosto muito de treino... Ai, obrigada. Eu gosto muito de... Obrigada, Sal. Eu gosto muito de treino de HIIT pra esses momentos, sabe? Quando eu tô com preguiça de ir até na academia aqui do prédio. Daí eu coloco o treino de HIIT ali, 20 minutinhos, suo horrores e deu, tá pago do dia. É muito bom, tá? Vamos ver o que tem mais de dica aqui. Treino de HIIT faz sentido, realmente é muito bom. Evite macarrão, biscoito e doces. Aqui eu já tenho um pouquinho de controvérsia. Gosto de macarrão de vez em quando, não tem problema. É uma fonte de carboidrato, claro, integral, né? Por causa da fibra, né? Pra diminuir o tempo, a velocidade de digestão. Biscoito... É aquilo que eu falei, né? Um pacote de biscoito é igual um pratão de arroz, feijão, proteína e salada. Então, não faz sentido comer um biscoito. E doce, o doce, eu acho que ele tem um único papel. Doce tem que ser gostoso, né? Então, assim, até por isso que eu não tenho tanta receita e parei já de abolir essa coisa de doce fit, sabe? Doce com adoçante e tal. Primeiro... que o doce com adoçante, ele vai continuar estimulando a papila gustativa para cada vez mais doce, né? Então, mesmo usando adoçante, aquela vontade de comer doce não vai passar, né? E assim, quer comer um doce, a gente vai um pouquinho mais a fundo, né? Então, tanto no atendimento individual quanto lá no grupo, a gente tem uma mentoria falando de por que a gente come, né? E aí a gente tem que ver se tá afim de comer um doce, o porquê. Né? E a gente vai indo até assim, se for uma coisa que você quer, vai lá e come então o doce que você quer. E tá tudo bem, sabe? Do que a gente ficar restringindo, dizendo não, 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 né? Claro que no acompanhamento de mais tempo individual eu consigo dosar isso melhor, e no grupo 30 dias eu faço uma restrição mesmo, porque o foco do grupo, como ele é muito curtinho, né? Ele é 30 dias, eu gosto de restringir nesses 30 dias. Depois a pessoa pode ir colocando, reintroduzindo, mas a ideia do grupo de emagrecimento, como ele é muito mais focado, né? Ele é muito mais intenso, eu falo, sabe? Do que o atendimento individual. E aí por isso que no atendimento em grupo não rola durante 30 dias a exceção do doce, mas as pessoas me relatam que depois da primeira semana não tem aquela vontade, porque a fissura do doce, gente, 1 semana de dieta bem ajustadinha, às vezes 2, né, a gente elimina. Por quê? Porque a pessoa tá acostumada a sempre estar beliscando e muito doce, então tá sempre com um pico de insulina lá em cima, né? Insulina, a gente come, quando a gente come, é uma descarga de insulina que o nosso corpo faz. E essa descarga de insulina, muitas vezes, esses picos é que faz a gente ficar viciada, né? Faz a gente comer um doce e querer cada vez mais. Então, às vezes, come sorvete, aí o sorvete já não é doce demais, coloca sorvete com leite condensado, e aí o sorvete com leite condensado não tá doce demais, é o sorvete com leite condensado com doce de leite. Então vai aumentando cada vez mais a dose. E aí quando a gente limpa essas papilas gustativas durante 1, 2 semanas, essa fissura diminui, né? Então, ele diz aqui evitar. Biscoito pra mim é curto. Biscoito recheado não tem desculpa, tá? Não, biscoito recheado não. Doce de vez em quando e macarrão tudo bem, macarrão integral um pouquinho, não tem problema. 8ª,
coma carboidratos complexos, proteínas e gorduras em um intervalo de poucas horas. Esse que eu gostei bastante porque ele fala a diferença entre carboidratos simples e carboidratos complexos, tá? E qual é a diferença? O carboidrato complexo, ele tem mais fibras, então ele demora mais para ser digerido, né? Proteínas, por quê? Proteína e gordura, principalmente para dar saciedade, né? Para a pessoa não ficar com fome muito rápido. Então, obviamente, no atendimento individualizado eu calculo isso de acordo com o peso da pessoa, e no grupo eu coloco no cardápio, em todas as refeições, os 3 grupos alimentares, tá? E aí eu vou trabalhando muito a pessoa com cardápio genérico, mas ela vai vendo fome e saciedade, o que ela vai sentindo, se ela vai ficar com mais fome ou menos fome. Beleza? Alguma dúvida por aqui? Coma um punhado de oleaginosas por dia. Amo oleaginosas, inclusive hoje postei uma receitinha de granola caseira, porque assim, gente, eu fui comprar eu não como muito granola, né? Eu prefiro aveia do que granola. Mas eu dei uma paciente minha que é granola. Isso o atendimento individual tem, né? A pessoa quer aquilo e aí aquilo a gente tem que dar um jeito de colocar no plano. Só que primeiro, eu acho muito caro. Boa, granola boa, que assim, não tem conservante, não tem aromatizante, não é cheia de açúcar. É cara, né? Então, uma granola de boa qualidade é R$40, né? E eu prezo muito pelo dinheirinho dos pacientes, né? E aí, o que eu fui ver? Fui ver a granola lá, a premium que ela gostava, vi os ingredientes e eu vou replicar. Gastei gastei um pouquinho mais, gastei R$45, mas eu fiz 1 quilo de granola. Que se eu fosse comprar a granolinha lá, ia dar uns, sei lá, R$100 só de granola, né? E aí dentro dessa granola eu coloquei algumas oleaginosas, coloquei amêndoas, a receitinha tá lá no meu feed. Faz sentido oleaginosas, mas um punhado eu já acho demais, né? Porque nozes, castanhas, tudo isso é oleaginosas, tá? Tem bastante óleo, né? Esses alimentos. Então, amêndoa, nozes, castanhas, amendoim. Esse grupo de oleaginosas é muito bom, é cheio de gordura boa. Inclusive, castanha do Pará, comer 2 por dia é sempre o mínimo, porque tem a quantidade de selênio que a gente precisa, e selênio é a formação da nossa bainha de mielina, então para proteger de Alzheimer, de Parkinson no futuro. Mas um punhado eu já acho demais, né? Porque elas têm muitas calorias, né? Porque é gordura boa, mas é demais, né? Um pouquinho. Então, eu trocaria aqui um punhado por 2 ou 3 por dia. Então, 2 castanhas e uma nozes, 2 castanhas e um amêndoa, 2 castanhas e amendoim eu já não curto muito, porque o amendoim ele tem intrinsecamente uma espécie de toxina, assim, que gosta, né, um tipo de fungo, na verdade, que gosta de amendoim, e ele pode liberar uma toxina. Então, não costumo prescrever amendoim por causa disso, tá? Mas um punhado eu acho demais, mas um pouquinho dá pra gente colocar. No atendimento individual eu calculo isso, né? E no grupo eu coloco o mínimo, né? O mínimo pra trazer benefício e não atrapalhar o funcionamento, né, da dieta. Principais diferenças, eu fui pontuando pra ir me guiando nas diferenças, mas assim, o atendimento individual é apenas a nutri com a pessoa, né? Então, consegue ser muito mais focado e é 1 hora por mês, né? E no atendimento em grupo, é 1 hora por semana, é em grupo, né? Então, é como se fosse uma super live de mais de 1 hora, mas com os problemas pontuais que eu vejo. Então, no atendimento individual, a pessoa fica 1 hora somente comigo, e no grupo, ela fica em grupo com várias pessoas e comigo
mais tempo, né? São 4 horas dentro de 4 semanas, porque é 1 hora por semana, né? E tem o apoio diário, isso tanto no individual quanto no em grupo. Eu tô sempre no WhatsApp, né? Tô sempre online para responder todo mundo. Mas uma coisa que diferencia, e é aqui que eu acho que é o grande pulo do gato, sabe? Porque assim, as duas formas a pessoa vai emagrecer, né? Porque eu vou dar um cardápio pros dois, né? E aí, obviamente, com uma alimentação mais natural, a pessoa vai perder peso, isso é fato, né? Incentivando a atividade física. Mas a principal diferença que eu vejo entre o grupo e o individual, e por isso que eu fiz o grupo também, primeiro, o atendimento em grupo, ele acaba sendo um pouco mais barato, né? Porque o individual acaba sendo um pouco mais elevado o valor. Não é muita diferença também. Mas o atendimento em grupo, tem alguns estudos que apontam que a pessoa emagrece mais em grupo do que o individual. Eu já acho que depende da pessoa, porque tem pessoas que eu coloco, as pessoas são mais ou menos 20 pessoas dentro de um grupo de WhatsApp e também das mentorias, né, uma vez por semana. E aí, como cada um se apoia, cada um se cobra também, sabe? Então, eu vejo bastante isso no atendimento em grupo. Então, se você acha que para você não faz diferença uma pessoa cobrando mais uma pessoa, né? Que só a Nutri cobrando, vai para o atendimento individual. E no grupo eu acho bacana isso, porque são as pessoas com os mesmos objetivos, com os mesmos problemas, com as mesmas pautas. E aí é uma rede de apoio maior, né? Então, não é apenas a minha visão como nutricionista, mas são pessoas que estão passando pelo mesmo problema, né? Que estão buscando a mesma solução por meio dos grupos, né? Então, os grupos têm essa sensação mais de comunidade, né? Do que o atendimento individual. Tem mais um contato direto comigo, né? Com a profissional. E o grupo com esse suporte, né? Com esse que eu falo que é um compromisso público, né? Que a pessoa não vai prestar contas, vou botar entre bem aspas, só pra Nutri, mas também pro grupo, né? Porque vai postando lá o prato, né? Vai postando o seu dia, então acaba uma incentivando a outra, então é bem legal. Então eu fiz essa live pra explicar as diferenças, né? Então daqui a pouco vai ter o lançamento do meu próximo grupo, agora dia 7 de novembro, vai começar o próximo grupo, vou fazer uma live mais especial, a pré-venda que vai começar, já começou a pré-venda, mas as vendas mesmo vão começar no dia 1º de novembro, e aí o grupo mesmo começa no dia 7 de novembro. E aí termina no dia 7 de dezembro, antes do Natal, antes do Ano Novo. Então, já teve o primeiro grupo, então tô bem feliz com os resultados. E agora no próximo, vamos começar um novo grupo também, pertinho lá antes do Natal. E aí talvez outro em janeiro e outro talvez em março também. Estou planejando ainda, né? Mas são 30 dias bem intenso, então se você pensa em emagrecer até o ano novo, né, e talvez para você ficar um pouco mais pesado fazer o atendimento individual, o atendimento em grupo faz bastante diferença, tá? Então, se você tá vendo essa live aqui no YouTube ou fora do horário, começam as inscrições no dia 1º de novembro e o grupo começa no dia 7 de novembro, tá bom? Alguma dúvida de alguém aí? Em suma, gente, depende da pessoa, tá? Então, de repente, eu acho que em grupo, com mais pessoas me incentivando, eu vou emagrecer mais rápido, eu acho que faz sentido. E às vezes tem pessoas que já passaram, não comigo, obviamente, né? Mas já passaram com o Nutri e aí não conseguiram seguir certinho. Então, com o grupo é mais um incentivo, são mais pessoas ali do lado da pessoa, né? Em grupo, mas incentivando também uma outra que é bem bacana. Tá bom? Então essa live foi pra isso. Muitíssimo obrigada por quem ficou até aqui. Muito boa noite. E aí essa live vai estar lá no YouTube na terça-feira que vem, tá bom? Boa noite!